Lions Internacional, através do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, dá as boas-vindas a todos os participantes desse 133º ciclo de estudos. O Instituto Melvin Jones é uma entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, tem sede na cidade do Rio de Janeiro e atuação em todo o Brasil e hoje até fora do Brasil em muitos eventos. E nós temos o prazer de estar realizando periodicamente, com regularidade mensal, os ciclos de estudos. Nesse ano leonístico 25-26, nós estamos fazendo, ao encerramento desse ano, que nós estamos em junho de 2026, o 133º ciclo. É uma jornada que vem sendo exitosa, com a participação significativa de integrantes do movimento de todo o Brasil e de fora do Brasil. E esse ciclo de estudos hoje é dedicado aos jovens. É importante, os programas de Lions voltados para a juventude sempre existiram, mas nós vamos destacar realmente, através de alguns depoimentos, algumas ações, a participação de companheiros nessa jornada. Eu quero logo de início fazer o agradecimento à nossa companheira Eliane Tomé, que vai fazer a invocação a Deus, o agradecimento ao nosso governador, Zé Paulo Tomé Moraes, que tem prestigiado todas as atividades e, mais uma vez, gratidão pela sua participação e pela sua mensagem que deixará com todos os participantes do ciclo de estudos. Mas nós teremos a participação, e eu quero nominar todos os que vão estar conosco nesse evento. Inicialmente, nós vamos ter o companheiro Léo Tiago Falabretti, que é do Rio Grande do Sul. Ele é presidente do Distrito Múltiplo Léo LD e traz realmente uma contribuição positiva para mostrar a importância, a relevância do trabalho dos Léos em todo o mundo e, obviamente, no Brasil. A segunda expositora é a nossa companheira Gisela Vital Lins, que estará conosco trazendo uma contribuição importante, ela é de São Paulo, trazendo uma contribuição importante sobre os programas de intercâmbio juvenil especialmente. E é relevante nós termos o intercâmbio como que é juvenil, e hoje temos inclusive alguns desdobramentos de adultos, mas ela discorre com grande experiência sobre o programa de intercâmbio. Teremos também a contribuição de Ana Beatriz de Guidoni Pirrota, que é de São Paulo, e que traz realmente uma contribuição relevante sobre a experiência da transição de Léo para Leão. Ela é uma jovem e está no nosso movimento, e tem realmente temos o prazer de tê-la conosco. Ela é do Lions Nandeara, e que traz realmente essa sua contribuição. Vamos ter também duas outras contribuições de jovens. Matheus Luan, que é nosso representante nesse evento do Distrito Múltiplo LA, e Amanda Cavalcante, que é a representante do Distrito LB. Ela é de Tocantins e ele é de Sergipe. Estarão conosco nesse nosso evento. E teremos uma participação especial do companheiro Carlos Eduardo Schaefer. Carlos Eduardo Schaefer, ele é do Lions Clube Petrópolis, Centro. Tem realmente, já foi governador do distrito, LC1, tem uma grande vivência e um trabalho interessantíssimo que foi o acompanhamento de todos os clubes de castores. Ele vai discorrer melhor do que eu o que são os clubes de castores, que foram iniciados em outubro de 63, em São Paulo, pelo nosso saudoso companheiro José Gilberto Rato, que foi o primeiro clube de jovens no mundo dedicado exatamente às ações sociais, como na estrutura de Lions. O Clube de Castores ainda existe, com uma intensidade não tão grande quanto antes, mas tem realmente, através de seus companheiros Schaefer, a nossa homenagem a nosso companheiro Rato, que foi quem fundou realmente esse movimento.
Mas nós não poderíamos deixar de também, nesse encerramento, fazer o registro da importância do nosso companheiro Paulo Lima, Paulo José dos Santos Lima, que é de Maceió, que foi o que fundou o primeiro clube de Léus no Brasil. Em agosto de 69, iniciava o movimento Ilhéus e compartilhava as ações com o movimento Castores. Então, essa homenagem que fazemos ao companheiro Rato, nosso saudoso Rato, e ao companheiro que criou realmente, o Paulo, que criou o movimento Ilhéus em nosso país, fica a homenagem. O companheiro Paulo está bem, integra realmente ativamente o seu clube, que é a Maceió Lagoa, e traz realmente a sua contribuição nesse nosso grande movimento voltado para os jovens. Então, nós queremos, ao fazer a apresentação, já discorrer a gratidão a todos, e eu volto só no final para o encerramento. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo pela cidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonista que trabalha, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, ao nosso trabalho. Sim, seja. Olá, sejam bem-vindos ao 133º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, entidade do Distrito LC1 da Associação Internacional de Lions. Este tema de hoje será o programa de Lions voltados para os jovens. Realmente é um tema de muita importância, porque tratamos da renovação do nosso movimento. Os jovens é o futuro do Lions, e os programas voltados para os jovens são de suma importância o seu conhecimento. Os palestrantes de hoje lhes darão grandes oportunidades de conhecimento para aprimorarem cada vez mais esse segmento do nosso movimento. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Olá a todos, as minhas grandes saudações a todos todos que estão assistindo aqui hoje. Falar um pouquinho sobre programas de Lions voltados para os jovens. Quando falamos sobre isso, o Léo Clube representa uma parcela muito importante desse trabalho, então esse vai ser o tema central da minha fala de hoje. Eu me chamo Thiago Falabretti, tenho 29 anos, sou associado ao Léo Clube de Guaporé, Rio Grande do Sul, Distrito Léo LD7, faço parte do movimento leoístico há 13 anos, e atualmente estou como presidente do Distrito Múltiplo Léo LD, e poxa, nessa trajetória aprendi muito e quero aqui falar um pouquinho dessa visão institucional enquanto Léo Clube, mas também vivências e a transformação que o movimento fornece para um jovem. Eu que, como venho do Léo Clube, o Léo Clube vindo de Lions, sou fruto, então, direto do programa de Lions, porque sem o Lions, o Léo Clube não existiria. E vou falar um pouquinho de como o Lions é importante na vida do jovem, na vida do jovem Léo, e como ambos os companheiros, tanto o Léo como o Leão, quando trabalham em conjunto, conseguem potencializar ainda mais todo o desenvolvimento do jovem e o trabalho voluntário também. Falar rapidinho como eu conheci o movimento na minha cidade de Guaporé. Eu via o trabalho dos jovens, o trabalho dos Léos na comunidade, realizando campanhas, e sempre tive interesse, então, desde que eu vi o trabalho do Léo, sempre tive interesse em conhecer um pouco mais, e alguns amigos meus participavam. Em uma certa oportunidade, conversei com eles
perguntei como é que fazia para participar, e então eu mesmo que acabei me convidando para o movimento, e eles então me chamaram para uma primeira reunião, e a minha primeira impressão foi muito boa, porque era uma reunião organizada, com protocolo, e uma responsabilidade muito grande. Então, desde o início eu percebi que era uma entidade muito séria, uma organização muito proativa, e que eu sabia desde então que poderia me ajudar muito. Entrei com uma visão principalmente voltada para a parte de serviço voluntário, e com o tempo fui entendendo que o El Clube é muito mais do que isso, mas é uma rede de apoio, é uma instituição para desenvolver pessoas, desenvolver jovens líderes, e isso me encantou e até hoje me encanta. Então, permaneço no movimento por vários motivos, né, seja o serviço voluntário, seja a liderança, seja as amizades que eu fiz, as pessoas que eu conheci nesse caminho. Então, eu amo o movimento Léo, o movimento Lions de paixão, e espero poder contribuir cada vez mais com esse movimento e também para os próximos jovens que estão entrando. E falando assim de como o Léo Clube me ajudou a desenvolver, seja oratória, a empatia, de se colocar mais no lugar do outro, gestão de projetos, pensando em campanhas e ações sociais que a gente desenvolveu, eventos que a gente sediou em Guaporé, cargos que a gente assume e posições de liderança, e tudo isso sempre olhando muito para o trabalho em equipe, em um ambiente colaborativo, uma comunidade de companheiros que se ajudam entre si e que fomentam ainda mais esse espírito de serviço, de companheirismo e de liderança. E quando a gente fala no Léo Clube, um dos principais valores que se tem no movimento Léo é o erro e o acerto. A gente fala muito dentro do movimento Léo que nós não precisamos ter medo de errar, porque no Léo Clube a gente não vai ser demitido. Então a gente se permite buscar coisas novas, buscar coisas diferentes, testar algumas ideias que a gente sabe que mesmo se não derem certo, se der alguma, se der alguma coisa errada, é um baita aprendizado, uma evolução que a gente tem. Então, por quê? No Léo Clube, o Léo ele fornece um ambiente muito seguro, e é onde o jovem pode testar as suas ideias de liderança, ele pode errar, ele pode corrigir, e aí com isso tudo ele cresce. E o que é importante dentro desse processo? Tudo isso sempre sob o olhar muito atento do conselheiro Léo, que é o companheiro Leão, e do seu Lions Clube patrocinador. Por isso que o Lions é muito importante nesse processo do desenvolvimento dos jovens, não somente o Léo Clube de uma maneira individualizada. O Lions, ele é total suporte para que esse movimento, desse desenvolvimento de jovens, ele possa ser potencializado. Então, o Lions, ele é uma rede completa de apoio ao jovem, que vai além do Léo Clube. Quando a gente fala de um companheiro leão, e a gente fala de um conselheiro, que são mentores dos jovens e que mudam muitas vezes a vida de um jovem para melhor. Quando a gente fala também nisso, que eu falo que vai além do Léo Clube, é que a gente consegue criar uma conexão em muitos momentos que a gente não se encontra só em reuniões e campanhas, mas quando a gente se encontra em lugares, cria essa parceria de conversar, de trocar experiências, de trocar ideias, de conhecer outras pessoas e se conectar. Então, essa relação Léo e Lions, ela vai muito além do movimento. E quando a gente fala dessa ligação, elas não é só Léo e Lions que existem, a gente sabe, e também quero aqui mencionar como processos muito importantes que outros programas, como o Cartaz da Paz, que planta essa semente de reflexão em relação à arte dentro das crianças. Temos o acampamento e intercâmbio juvenil, que é super importante e relevante, o maior programa de intercâmbio do mundo, que forma cidadãos também globais, quebra barreiras culturais,
Poxa, eu tenho vários exemplos de amigos meus que conseguiram fazer esse intercâmbio, que viram outras realidades, outros países, outras culturas e voltam pessoas muito melhores. Então, é uma experiência fantástica que o Lions proporciona. O Lions Quest, desenvolvendo as habilidades, né, nas escolas, e como isso tudo se conecta, como esses programas se alimentam, que é um jovem que passa pelo Lions Quest, vai para um intercâmbio, depois pode entrar no Leo Clube dentro desse processo, e que futuramente é uma consequência natural que ele vire um leão, porque ele passa por todo esse ecossistema, ele se envolve com tudo isso e ele entende a importância e o quanto e qual o valor que isso tem para a vida dele. E, consequentemente, ele vai se tornar um companheiro leão. E quando a gente quando a gente fala do Léo Clube, não é, acho que o objetivo não é ir pro Léo para formar leões. O objetivo é ir pro Léo para formar pessoas. E que se o processo ele for bem feito, bem estruturado, de criar essa conexão, é muito natural que essa pessoa, que esse jovem, ele vai entender o quanto o movimento é importante e vai criar esse apego de querer continuar sempre no movimento e virar um leão e continuar ajudando. Então, quando a gente fala dessa linha do tempo de um companheiro, de uma pessoa dentro do movimento, ela passa por todos esses processos e que ela possa entender o real valor e que não seja algo forçado de que ela precisa passar por todos esses processos, mas seja algo natural, que ela entenda o quanto é importante e o quanto isso agrega de valor para que ela chegue no Lions sabendo da importância, sabendo o que ela pode fazer e querendo estar ali. Então, para a gente sintetizar isso, né? Qual que é o desafio em relação ao companheiro Léo adentrar no Lions? Como faz essa transformação? Isso só acontece quando o companheiro Léo ele se sente valorizado, se sente ouvido e percebe que o Lions Clube tem uma mentalidade aberta para suas inovações. E a gente não está falando que o companheiro Léo vai entrar no Lions e vai querer mudar tudo, mas que haja essa abertura, essa empatia, que a gente consiga entender cada realidade, porque cada pessoa ela vem de uma realidade diferente, e fazer essa complementação de como a experiência de um companheiro leão que já está ali há bastante tempo, que já tem uma grande maturidade em relação a isso, consegue acolher um jovem que vem do Léo Clube com várias ideias, num ritmo diferente, e, e entender qual que é o ponto forte de cada um e fazer um complemento para transformar o movimento Léo e Lions ainda mais robusto e evoluindo cada vez mais. E o orgulho em ter um Léo Clube na sua cidade. Lembra, assim, que não existe um legado maior para um Lions do que fundar e nutrir um Léo fortalecido, um Léo forte que ajude no trabalho braçal, que ajude no trabalho de desenvolvimento, que o Léo e o Lions possam andar em paralelo, em conjunto, se apoiando em suas ideias também. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do Movimento Léo e tenho muito orgulho que o Léo seja um braço do Lions. Cada minuto que eu gastei e que eu ainda gasto nesse movimento, cada conselho de um leão, cada conselho que um leão investe em um jovem, ele retorna assim multiplicado de várias formas. Então, o que eu quero trazer aqui é o quanto Léo e Lions são importantes e que sem o Léo, o Lions ele existe, mas com o Léo, o Lions consegue crescer ainda mais, com mais força, e a gente precisa cada vez mais juntar esses dois projetos para que a gente tenha um movimento cada vez mais fortalecido, pensando em desenvolvimento de pessoas, em serviço voluntário e num mundo melhor. Quero aqui agradecer a oportunidade, fico à disposição para conversar com cada um de vocês que tiverem interesse. Vai ser um prazer
trocar algumas informações, algumas experiências. Um grande abraço. Olá a todos. É uma honra estar aqui hoje no ciclo de estudos para conversar sobre um dos programas mais apaixonantes e, ao mesmo tempo, mais estratégicos de Lions Internacional, o programa de intercâmbio e acampamento juvenil. Mais do que uma oportunidade de viagem, o intercâmbio é uma ferramenta viva de transformação. Hoje, nos próximos 10 minutos, quero convidar vocês a olharem para este programa sob uma nova perspectiva, como motor para o desenvolvimento de lideranças empáticas, promotor da paz e um dos caminhos mais eficazes para alcançarmos a nossa histórica meta de 1,5 de crescimento associativo. Bom, para a gente começar, vou fazer uma breve imersão na essência do programa. Afinal, para a gente poder defender o programa e promover o programa em nossas comunidades, nós precisamos compreender com clareza o que nos diferencia de qualquer outra experiência de intercâmbio no mundo. O primeiro ponto que precisamos ter em mente, e talvez até deva estar na ponta da língua de cada leão, é que o Lions não é uma agência de turismo. Nós não vendemos pacotes de viagens. O intercâmbio é um programa de cidadania global voltado para jovens de 15 a 22 anos, e a grande diferença é que ele é totalmente planejado, gerido e supervisionado por leões voluntários ao redor do mundo. Quando um jovem viaja pelo nosso programa de intercâmbio, ele não fica em hotéis, visitando pontos turísticos, ele até faz isso também, mas ele é acolhido no seio de uma família anfitriã, ele vivencia o dia a dia real do país de destino, participa dos hábitos locais e, o mais importante, ele também conhece de perto e participa de atividades de serviço de voluntariado do Lions Club local. É uma troca cultural autêntica, segura e baseada em valores. Bom, esse programa, para o sucesso dele e para a longevidade dele, nós precisamos de 3 pilares, né? Nós trabalhamos com 3 pilares. A primeira é a imersão no lar. A hospedagem em lares de famílias integradas ou ligadas ao Lions garante uma vivência cultural legítima que dinheiro nenhum pode comprar. O segundo pilar é a segurança e o suporte, pois nós oferecemos uma rede mundial de proteção, da origem ao destino, a coordenadores e conselheiros voluntários monitorando o bem-estar desse jovem. Isso dá uma tranquilidade absoluta aos pais, algo que nenhuma agência comercial consegue se igualar. O terceiro pilar são os valores de serviço. O intercambista não vai apenas passear, ele é exposto ao nosso ideal de servir. Ele vê o Lions em ação, mudando realidades, e isso planta nele a vontade, a semente do voluntariado para o resto da vida. Agora que a gente já sabe, assim, a base do programa, eu quero que vocês entendam como, de forma prática, o programa de intercâmbio pode ajudar o seu clube a crescer e fortalecer a nossa associação global. Todos nós conhecemos a nossa grande meta global de alcançar 1,5 milhão de associados até julho de 2027. Para atingir essa marca histórica, nós precisamos abrir as portas do Lions para as pessoas que não nos conhecem. E o intercâmbio é uma dessas melhores portas. O programa funciona como imã de atração comunitária.
quando a gente abre as vagas, tanto para os jovens se inscrever, quanto para enviar jovens, as famílias que não são do Lions também entram em contato conosco. Então, dessa forma, elas começam a participar de reuniões de orientação, conhecem a seriedade do nosso trabalho, testemunham o cuidado que temos com seus filhos. Assim, o programa de intercâmbio cria pontes de profunda confiança e admiração. E a partir daí, o convite para essas pessoas se tornarem leão fica algo mais próximo. Ele deixa de ser algo frio e passa a ser uma consequência natural de uma relação de gratidão e carinho. Vamos aqui detalhar a conversão dessas pessoas em como ela acontece na prática, né? Em companheiros leões. As famílias que acolhem, elas muitas vezes são famílias que convidadas por leões, então são vizinhos, parentes, professores, amigos. Então, elas hospedam um intercambista por um determinado tempo, uma semana, 15 dias. Ao conviverem com o movimento e o intercambista, eles veem um nível de identificação emocional com o ideal de servir. E daí, esse nível ele se torna tão alto que elas se tornam, essas famílias, alguma dessas pessoas da família se tornam candidatas naturais à filiação. Os pais dos jovens enviados, eles ficam tão gratos quando eles veem o filho voltando do exterior, mais maduro, mais seguro e cheio de histórias incríveis, e tudo proporcionado pelo Lions. Esses pais tornam-se os maiores defensores da nossa marca e estão prontíssimos também para aceitar um convite para ingressar no clube. E o terceiro ponto é que nós podemos renovar os léus, os companheiros léus, né? Os jovens que retornam do intercâmbio, eles vêm transformados e eles podem querer continuar conectados a essa energia global. Então, eles são a força motriz perfeita para fundar ou oxigenar um Léo Clube local, garantindo assim a sustentabilidade da liderança do Lions para as próximas décadas. Mas o impacto do programa de intercâmbio, ele vai muito além dos números do nosso quadro de associados. Ele toca o coração do desenvolvimento humano. Porque ao sair da zona de conforto e mergulhar em uma cultura diferente, o jovem é desafiado a desenvolver competências fundamentais para a vida, como a resiliência, a independência, a adaptabilidade e a resolução de problemas. Nós não estamos apenas proporcionando uma viagem, estamos forjando líderes do amanhã. São jovens que passam por essa experiência e que retornam com um senso de responsabilidade social mais aguçado. E eles também retornam prontos para assumir papéis de destaque ético nas suas escolas, universidades e futuras carreiras. Então, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma frase da divisão da juventude do Lions Internacional que diz: a verdadeira liderança empática floresce quando o jovem aprende a enxergar, respeitar, abraçar as diferenças culturais como uma ponte para a paz. Então, num mundo que muitas vezes parece tão polarizado e dividido, o intercâmbio ensina que as nossas diferenças não são barreiras, mas sim riquezas que nos complementam. Ao conviver com o diferente, o jovem desenvolve uma empatia profunda. Ele se torna um líder que aprende a liderar com empatia. Então ele sabe ouvir,
ele respeita o ponto de vista do outro, ele valoriza a diversidade de ideias e busca o consenso ao invés do conflito. E é disso que o mundo precisa. É isso que o Lions entrega através do programa de intercâmbio juvenil. Agora, eu queria que vocês soubessem que esse programa é um patrimônio de todos nós. Cada clube de Lions pode e deve fazer parte dessa engrenagem, seja patrocinando o envio de um jovem da sua comunidade ou abrindo as portas para acolher um intercambista estrangeiro no próximo acampamento. Quero terminar deixando para vocês uma reflexão. Como o seu clube pode usar o programa de intercâmbio juvenil para engajar a comunidade e atrair novas mãos para servir hoje mesmo? Obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a companheira Leão Ana Beatriz Guidoni, do Lions Clube de Andeara, Distrito LC6. E hoje venho contar minha experiência de liderança como companheira Léo inicialmente e depois como companheira Leão atualmente. Hoje eu e meu marido fazemos parte do Lions Clube, mas antes eu fui companheira Léo. Hoje eu sou companheira Leão e sou muito feliz em participar do meu clube que me acolheu como companheira Léo, que me fortaleceu e me ensinou tudo que eu sei sobre liderança. Hoje eu agradeço aos meus companheiros que me incentivaram, porque foi a partir do Léo Clube, com 13 anos de idade, que eu iniciei a minha jornada de liderança. E hoje eu vejo o quanto isso me influenciou a ser essa líder, não só no movimento, mas também fora dele. Durante o tempo que eu estive no Léo Clube, 9 anos seguidos de muito trabalho, desenvolvimento pessoal, eu pude, contemplar esse meu período de companheira Léo, criando, a partir dos conhecimentos sobre leonismo e leoísmo, o livro 40 Minutos de Sabedoria no Leoísmo. E hoje eu tenho ele impresso e é motivo de muita alegria. E a minha experiência de liderança vai além do livro. O livro foi pensado, para fortalecer companheiros Léos, iniciantes, ingressantes, já há um tempo, que desejassem treinar os seus novos Léos, os iniciantes em Léo Clube, e também companheiros leões que desejassem abrir um Léo Clube, fundar um Léo Clube, ser um clube patrocinador. E nesse movimento, na criação do livro 40 Minutos de Sabedoria no Leoísmo, eu pude fortalecer a minha liderança e exercer uma prática que eu gosto muito, que é a de escrever. Então, inicialmente, tudo começou com as instruções leonísticas, as instruções leoísticas, aprendendo também com vários companheiros do meu distrito que são extremamente inteligentes, extremamente líderes e fortalecidos por esse entusiasmo, eu pude criar, então, o livro 40 Minutos de Sabedoria no Leoísmo, que é um orgulho para mim enquanto companheira Léo. E hoje, como companheira Leão, fazendo a pós-graduação, eu posso ver traços da menina que era Léo, se fortalecendo como companheira Leão. Então, hoje, a minha experiência de liderança, para contar para vocês que fazem parte da pós-graduação, é o quanto o Lions, o movimento leonístico, me incentivou a ser hoje a companheira que eu sou. Ainda Léo, eu sonhava em ser leão, e hoje eu sou uma companheira leão. Então isso me torna uma pessoa muito feliz, porque o Léo foi uma continuidade, foi o início, e o leonismo hoje, ser leão, companheira leão, tem sido uma continuidade. E é claro que eu fui inspirada por companheiros que fizeram a diferença na minha vida, como Leão Áureo, como meu querido amigo Leão de Brodowski, que é o Douglas Apola, que é o editor da revista Big do Distrito LC6. E hoje eu posso compartilhar dessa alegria de estar em meio deles e contando um pouco, da minha jornada de movimento a partir do meu livro. Então aqui eu apresento para vocês o meu livro 40 Minutos de Sabedoria no Leoísmo, que é algo que realmente marcou a minha vida enquanto companheira Léo e ainda marca a minha vida como companheira Leão. Então hoje eu compartilho com vocês o meu aprendizado de liderança que iniciou quando eu tinha 13 anos no Léo Clube e vem se perpetuando até hoje no Lions Clube. Olá, tudo bem? Eu sou o Leão Matheus Luan,
associado do Lions Clube Aracaju Atalaia, Distrito LA3. Iremos bater um papo acerca do programa de leitura de Lions Internacional. Para tanto, gostaria de fazer um panorama da minha relação. Sou professor, atuo em escola e em universidade. Na gestão do ano leonístico 21-22, fomos convidados a atuar como assessor regional do programa de leitura, aqui em Sergipe. No ano leonístico seguinte, 22-23, atuamos como assessor distrital deste programa, aqui no LA3. E no ano leonístico 24-25, como assessor do Distrito Múltiplo LA, também deste programa. O meu carinho, o meu coração, ele vibra pelas atividades do programa de leitura, uma vez que conseguimos chegar na juventude, chegar no adulto, chegar no idoso, chegar na mais tenra criança, por meio da fórmula mágica que é a leitura. Dito isso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o programa. O programa é uma iniciativa voltada para a promoção da leitura, da escrita e do acesso aos livros, especialmente entre crianças e jovens. O programa busca estimular o hábito da leitura como ferramenta de desenvolvimento social e cultural, fortalecendo a educação e contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos e participativos. Todos nós somos cientes da importância do ato de ler na formação humanística do ser humano. E Lions Internacional, compreendendo isso, valoriza e incentiva a prática de ações voltadas para tanto. Salientamos hoje que as atividades do programa de leitura enquadram-se dentro da causa global de juventude, para que possamos trabalhar, organizar os nossos clubes, as nossas ações. O programa ele possui objetivos oficiais, segundo a nossa associação. Primeiro, é incentivar o gosto pela leitura em todas as faixas etárias. Lembremos que no início eu falava sobre a prioridade, o foco, jovens, crianças e jovens, mas o programa ele abraça e acolhe a todos na seara da leitura. Promover a escrita e a produção textual, facilitar o acesso aos livros por meio de campanhas de arrecadação e doação, implantar bibliotecas comunitárias e cantinhos de leitura, desenvolver projetos de contação de histórias, rodas de leitura e concursos literários, além de estimular a participação da comunidade em atividades culturais e educacionais. Então, percebam como Lions Internacional sistematiza esse programa. E como aplicar esse programa no seu clube? Aqui eu trago exemplos, cases de sucesso que conseguimos implantar aqui no Distrito LA3. Algumas sugestões. Organizar uma campanha de doação de livros virtuais em apoio ao programa de leitura da sua comunidade. É utilizar as redes sociais para coletar livros e distribuir em pontos específicos. Lembremos que os livros didáticos, os famosos livros escolares, eles não têm essa função. O livro da promoção da leitura é o livro paradidático, o livro de leitura. Fornecer livros infantis para pais de crianças pequenas e incluir informações sobre a importância do aprendizado da leitura no início da infância. Que tal, ao divulgar o livro, colocar um marca-página dizendo a importância do ato de ler, coletar livros para um hospital infantil, organizar um evento de troca de livros. São sugestões. E aqui colocamos 4 fotos que podem exemplificar. Essa primeira foto é em um evento nosso, um conselho distrital, onde todos os clubes estavam reunidos e eu sempre perguntava, divulgava o interesse de quem gostaria de receber livros para fazer campanhas em seus clubes. E que a gente observa nessa primeira e nessa segunda foto, associadas recebendo livros para campanhas em seus clubes. Destacamos aqui essa segunda foto, é a nossa atual governadora Rosineide Lins, levando livros, onde ela era assessora do câncer infantil, levando livros para um hospital de crianças com câncer. A foto 3 e a foto 4 é um projeto atual desenvolvido pela assessora regional de leitura, Cláudio Stocker, do Lions Clube Aracaju Atalaia. A Jaulateca é uma caixa com livros, e essas caixas de livros são distribuídas a pontos específicos. Orfanatos, clínicas, escolas, como uma forma de incentivar aquele público que está ali a pegar o livro e fazer a sua leitura, depois faz a devolução do livro e a gente consegue fazer uma rotatividade desse acervo.
Patrocinar um concurso de fotografia, patrocinar um workshop de redação, incentivar crianças a escreverem uma história sobre o seu brinquedo, comida, o herói favorito, e depois pedir-lhes para ler. Realizamos, aqui em Aracaju, na região D, do Distrito LA3, um sarau literário, em homenagem ao companheiro José Antônio da Costa Melo. Ele é professor da nossa Universidade Federal, como também acadêmico da Academia Sergipana de Letras, Leão, fundador do Lions Clube Aracaju Serigi, e prestamos uma homenagem realizando um sarau em uma escola que leva o nome dele, aqui em Aracaju, da rede municipal. As crianças conheciam a biografia, fizemos um trabalho maior de apresentação da biografia, e as crianças construíram poemas, crônicas e contos acerca do patrono da escola, o Leão Costa Melo, como costumamos carinhosamente chamar, e premiamos as melhores produções textuais, com medalhas e presentes. Essas duas fotos aqui é do momento do sarau, com a presença da nossa governadora à época, a Ursula Meyer, com palestrantes que conviveram com Costa Melo, professores que conviveram com Costa Melo, e prestaram o seu depoimento, a sua homenagem ao homenageado do sarau. Ler para crianças em bibliotecas locais ou em programas de leitura após a aula, realizar uma feira de livros e convidar um autor ou um ilustrador, realizar um campeonato mensal de leitura para crianças na biblioteca, trabalhar com professora para surdos, organizar um grupo de leitura para crianças ou adultos que sejam surdos, voluntariar-se em um programa após a aula. E a gente vai visualizando o ato do contar histórias, o ato de ler histórias. Nessas fotos, a gente observa aqui, a primeira foto é uma tríade, 3 fotos, contação de histórias para crianças em escola pública. A segunda foto, novamente, contação para crianças. E a terceira foto, foi uma intervenção que nós fizemos em um parque da cidade aqui. Criamos um equipamento feito de cano, e a gente declamava poesia neste equipamento feito de canos, conduítes. E as pessoas colocavam ao ouvido e ouviam a poesia ao pé do seu ouvido, criando essa sinestesia, criando essa sensibilidade poética, aqui no parque, num domingo à tarde. Também temos contações de histórias para crianças surdas aqui em Sergipe, no IPAESE, que é o Instituto Pedagógico de Apoio à Criança Surda de Sergipe, onde Lions presentifica lá, realizando ações. Distribuir livros com impressão ampliada ou em versão de áudio em centros para idosos, distribuir gratuitamente livros infantis, auxiliar pessoas cegas ou deficientes a se inscreverem em cursos gratuitos à distância, oferecer aparelhos de assistência a crianças ou adultos que tenham visão subnormal, trabalhar com a escola ou biblioteca local para ampliar o acesso à informação em braille. Nesta foto aqui, a gente visualiza a doação de livros ao IPAESE, onde Lions contribuiu na construção de um cantinho de leitura no Instituto de Apoio à Criança Surda de Sergipe. Comprar assinaturas de revistas infantis e doar para uma escola ou biblioteca local, doar computadores ou outros equipamentos que possam auxiliar no ensino à escola local, centro comunitário e até a biblioteca. Aqui eu coloco fotos de projetos que nós realizamos na universidade que dou aula e levamos sempre a parceria de Lions Internacional. A primeira foto, onde arrecadamos com os nossos alunos materiais, cadernos, canetas, livros, resmas, e doamos para aulas de alfabetização em uma comunidade de Maceió. A segunda foto foi um projeto realizado no concurso de pedagogia, onde os alunos construíram recursos pedagógicos. Nós levamos esses recursos para um centro comunitário, para trabalhar, para incentivar que aquelas professoras divulgassem e incentivassem o trabalho de alfabetização com as crianças. Na terceira foto, a de baixo, foi um outro projeto em sala de aula, onde conseguimos arrecadar resmas, canetas, lápis de cor, cadernos, muito livro infantil, e doamos a uma escola infantil.
uma escola administrada por um clube de Lions aqui em Aracaju, o Lions Clube Aracaju Praia Formosa. E a foto de cima, ela é uma campanha que nós fizemos de arrecadação de livros e absorventes na pandemia. Olha aí, todos de máscara, e doamos à penitenciária feminina. Então, foi uma ação que realizamos de promoção ao cuidado feminino por meio dos absorventes e também uma atividade de leitura a esse público em situação de privação de liberdade. Outros exemplos de atividades é doar computadores ou outros equipamentos que possam auxiliar no ensino à escola local, centro comunitário e biblioteca, ler um livro em voz alta para um pequeno grupo de crianças, incentivá-las a fazerem uma pintura sobre a história lida, realizar uma noite de jogos de tabuleiro para adultos, atuar como leitor voluntário em um centro para idosos. E aqui registramos mais duas atividades que nós realizamos. As fotos maiores na lateral ilustram a construção de cartas com alunos meus na escola. Essas cartas foram redigidas para serem entregues a idosos em um abrigo no Dia dos Avós. Então, as crianças escreveram as cartas afetivas, onde íamos visitar, o Clube de Lions foi visitar o abrigo, levar uma doação, e a gente presenteou aqueles idosos ali com a carta, com a leitura e com afeto. Uma outra atividade que nós fizemos foi um projeto de intervenção também no parque da cidade aqui, aqui é uma gaiola comum, e dentro da gaiola tem poesias impressas, enroladas. Então, convidávamos aquelas pessoas que passeavam no domingo, no sábado, no final de semana no parque, a retirar uma poesia, a libertar uma poesia da gaiola. E a gente via o sorriso, a leveza. Outros exemplos de atividades lecionar aulas de internet na biblioteca local, mostrar como usar a internet para se obter mais acesso a informações. Eu trabalho com letramento digital. Trabalhar junto à escola para oferecer mochilas com livros e materiais escolares, realizar curso de ensino de computação para adultos, doar celulares e computadores para a Casa de Apoio de Crianças com Câncer. São várias atividades que nós podemos desenvolver dentro do programa de leitura, e não somente doar livros. E a dica preciosa é, ao doar livros ou ao doar objeto, fixe com adesivo a logo do Lions e o nome do clube doador. Vamos mostrar o peso da nossa marca. Muito bonito quando a gente vê a doação de um material, ela tem um emblema, a marca institucional de Lions Club. Coloca lá o clube que doou, mas deixa de destaque a marca, é o peso, a referência para todos que possam visualizar e servir-se daquele material. Lions Internacional também oferece materiais no Portal do Leão, materiais no site, materiais de orientação, de estudo, de trabalho, de serviço sobre o programa de leitura. Aqui destacamos 3 materiais. O primeiro é o guia de planejamento do programa de atividade de leitura, chamado de RAP. O segundo material é uma cartilha e o terceiro material é um folder. 3 materiais de padronizações diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, de incentivar os nossos clubes a trabalharem com o programa de leitura. E como já dizia Melvin Jones, somos pessoas comuns realizando coisas incríveis. Lembremos que um simples livro pode ser a abertura de mundos para uma criança, um adulto ou um idoso, que possamos construir uma cultura leitora, literária e humanizadora. Registro meu muito obrigado, saudações. Tchau, tchau e até breve. Olá, companheiros, tudo bem? Meu nome é Amanda Cavalcante, sou membro do Lions Clube de Palmas, companheira Leão, né? Tenho 33 anos e dentro dessa trajetória fiz parte do Movimento Léo por 11 anos, onde tive a oportunidade de ser presidente de clube, presidente de distrito múltiplo e Silbra. Então tive uma experiência incrível, com muitas oportunidades e conhecer o Brasil inteiro.
Então, hoje vir falar desse tema é algo que me deixa muito feliz, muito realizada, porque foi algo que eu vivi 11 anos intensamente. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Léo Clube, ele realmente foi uma escola, onde eu me apaixonei pela parte de liderança, pela parte de desenvolver pessoas, de cursos. Então, isso me deu muita vontade de seguir no Lions e assim me capacitei para me tornar uma instrutora certificada por Lions Internacional hoje. Sou a vice-presidente do meu clube de Lions, sou diretora social também agora nesse próximo AL. E isso tudo veio dentro da paixão do Léo. Então, falar hoje sobre esse movimento para mim vai ser algo incrível e eu espero transmitir tudo que eu aprendi dentro desse movimento para vocês aqui. A história do nosso movimento começou em 1957, dia 5 de dezembro, a data oficial. O treinador Trevor Jones, além de treinador de time de beisebol, também era membro do Lions, teve a ideia de fundar um clube para jovens, onde eles tivessem a oportunidade de liderar a sua comunidade também. Isso somando 35 jovens, membros, e foi fundado o primeiro Léo Clube. Vendo o sucesso de como isso estava sendo bem visto, Lions Internacional, junto com a sua diretoria, resolveu oficializar o Léo Clube como um programa fixo de Lions Internacional e oficial, onde iria dar oportunidade para aqueles jovens se tornarem líderes e se prepararem também para participarem do Lions. A oficialização do Léo Clube foi em 1967. Depois disso, em 1969, o Léo, enfim, chega ao Brasil. E o pioneiro do Brasil foi o Léo Clube Maceió Alagoas, no estado de Alagoas, onde teve a oportunidade de abrir as portas para esse movimento dentro do Brasil. A criação, enfim, então foi dia 28 de agosto de 1969. Depois disso, o Léo Clube no Brasil se tornou uma potência mundial e o crescimento foi enorme dentro do Brasil, onde todos os distritos múltiplos contavam com o Léo Clube, o LA, o LB, o LC e o LD. Então, o Léo Clube, ele tem a mesma organização de um Lions. Ele tem que ter as reuniões, ele tem que ter as ações sociais, o cronograma, o seu calendário, tudo organizado para que as coisas consigam fluir de forma natural. Depois disso, a gente vem com a coisa mais importante. Para a gente fundar um Léo Clube, nós precisamos de um Lions Clube patrocinador. Esse Lions vai ser o Lions responsável por esse Léo Clube, porque onde há um Léo Clube, tem que ter um Lions. E dentro do Lions, um companheiro, ele é direcionado para ser o assessor Léo, né? Então, esse assessor, ele vai estar presente dentro das ações e das reuniões para guiar os companheiros Léos e levar todas as atividades que o Léo Clube está fazendo para dentro do clube de Lions. E assim, ter uma responsabilidade, né, o Lions Clube com o seu Léo Clube e fazer esse acompanhamento de perto também. Nós entendemos hoje que o Léo Clube é uma escola de liderança gigantesca, onde nós temos a oportunidade de entender o que nós podemos melhorar como pessoa e trazer o nosso melhor para a comunidade. Então, dentro desse movimento, é muito importante que o jovem tenha essa oportunidade de viver isso, né? De viver uma realidade que não é a sua, né? De poder viajar, de poder fazer um intercâmbio, porque dentro do nosso programa de Léo, o Lions dá esse incentivo do intercâmbio para os companheiros, então nós temos muitas oportunidades junto com o Lions Internacional. Então, nós temos que entender, como companheiros leões, que nós temos sim e buscar nossos jovens para trazer eles mais próximos de coisas boas, de lideranças, de eventos, de ações sociais, porque nós vemos que a cada dia que passa as pessoas estão ficando mais egoístas, mais tempo em tecnologia, e não é o intuito dentro do nosso movimento. O nosso intuito no movimento é a troca, conhecer, viver, ter essa experiência e essa oportunidade. Então, o que significa Léo? Significa
a oportunidade de você adquirir uma experiência para você se tornar um líder. Então, todo o Lions Clube que tem um Léo, as atividades são diferentes. Todos os clubes. E eu falo isso com o coração quente, dizendo que foram os melhores anos da minha vida, onde eu tive a oportunidade de crescer como companheira, de me apaixonar pelo movimento do Lions e querer seguir dentro dessa carreira. O Lions Internacional, com a sua expansão e a sua organização, vendo o que realmente o mundo precisa hoje, nós saímos de uma causa para 5 causas e hoje nós temos 9 causas globais e uma delas foi a juventude. Então o Léo Clube deixou de ser um programa de Lions Internacional para se tornar uma das causas de Lions Internacional, onde a juventude, né, dentro do mundo é algo muito importante. E o Léo Clube tem um papel fundamental de fazer essa ajuda para a comunidade. Então nós vemos a importância sobre isso, sobre ajudar os nossos jovens, sobre transformar as pessoas que um dia vão estar aí à frente de muitas cadeiras importantes e melhorar a nossa comunidade, as pessoas, os pensamentos, né? E ensinar o que realmente são valores e princípios que a gente aprende dentro de Lions. Então, queria passar um pouco para vocês sobre o que eu aprendi dentro do movimento Léo. Foi uma experiência única, onde eu conheci o Brasil inteiro, onde eu conheço companheiros incríveis, tive a oportunidade de estar em eventos internacionais dentro do Léo, então isso fez abrir novos horizontes e pensar de forma diferente, e a gente vê o quão grande o nosso Lions e o nosso Léo Clube é. Então você, companheiro, que tem vontade de ter um Léo Clube dentro do seu Lions, faça, porque você vai ver a diferença, vai ver a diferença nas ações sociais, vai ver a diferença na sua comunidade e vai ver como vai ser bom você ensinar os mais jovens o que é importante, o que vai transformar, o que vai mudar. E dê essa oportunidade para a sua cidade, dê essa oportunidade para o seu distrito, porque isso só vai melhorar e agregar dentro do nosso movimento Lions. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos, fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês e estou à disposição. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso companheiro PDG, João Roberto Moreira Alves, e também aos estimados participantes deste curso de desenvolvimento de lideranças juvenis. Eu me chamo Carlos Eduardo Scheffer, fui governador no ano da pandemia e pertenço ao distrito LC1. Por sinal, o ano da pandemia houve um fato muito interessante, que foi quando se começou a desenvolver toda esta parte de reuniões online, e a informática imperou de vez naquela oportunidade, e até os dias de hoje houve um novo conceito, uma nova forma de se fazer reuniões, inclusive reuniões comerciais, e do Lions também. E no Lions era muito interessante, porque o nosso público já tinha uma certa idade, né? E aí as pessoas tinham uma dificuldade natural para trabalhar com informática, trabalhar com essas reuniões online. Então houve um trabalho muito interessante, e eu tive um grande assessor de informática na época, que me ajudou de sobremaneira nesse affair, e nós conseguimos ali, nessa oportunidade, nós conseguimos que as pessoas aprendessem ou se fizesse uma imersão nessa parte de informática, e conseguimos com isso fazer até saraus às sextas-feiras, porque ficava todo mundo trancado, né? E aí era importante esse convívio, esse contato. E eu entrei no movimento em 1968 no Clube de Castores. Eu acompanhava meu pai, que foi diretor internacional nos anos 60 a 61. Antigamente era só um ano de diretoria
internacional, e nessa oportunidade, nessa época, eu acompanhei muito as viagens dele internacionais, que eu era criança, mas eu me lembro que nos 50 anos de Lions em Chicago, havia muitas bandas, uma coisa muito bonita. Sempre, aliás, todos os desfiles de Lions Internacional são muito bonitos, né? Porque congregam diversos países e é uma coisa assim maravilhosa. Quem não teve a experiência, eu recomendo, porque é muito bacana. E nesses 50 anos, uma coisa que me chamou a atenção foram os jovens que eram os escoteiros. Quem acompanhava o Lions naquela oportunidade eram os escoteiros. Então, o braço juvenil do Lions era o escoteirismo. E, com isso, nós tínhamos um companheiro, Leão, que também frequentava as convenções internacionais, chamado José Gilberto Ribeiro Rato, e ele era um educador, foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, e resolveu desenvolver um clube de jovens aqui no Brasil na imagem, utilizando a imagem que Lions Internacional utiliza, que seria o trabalho comunitário e acrescentando também as noções de cidadania, toda essa parte que é muito importante quando começa a se formar o caráter do jovem. E na época em que ele fundou o Clube de Castores, havia aqueles movimentos de hippies. Então a juventude chamava até de juventude transviada. E ele, com esse conceito de criar um clube de jovens aqui no Brasil, ele pretendia mitigar os problemas que ocorriam nessa juventude. Então ele criou o Clube de Castores. Ele fundou o primeiro clube em São Paulo, no Lions Clube Jardim Paulista. De lá ele foi para Barra Mansa, foi para Paraíba do Sul, Petrópolis, e foi para o Sul, depois espalhou para a região de Minas Gerais, Mato Grosso, foi para o Nordeste, chegou até Boa Vista. O Clube de Castores, ele é um clube que tem vários detalhes, assim, várias simbologias que são próprias do movimento. Então, por que a escolha do castor? Porque o castor fazia casas, construía. Essa foi a imagem que ele utilizou. Existe a prece do castor, existe o hino castorístico, ou seja, ele desenvolveu todo um processo de um movimento voltado para o jovem. E, evidentemente, sempre tendo como a ideia maior a que Lions defendia. E na quarta, teve uma convenção do antigo L Brasil, né? Que congregava todos os distritos, não havia a subdivisão que existe hoje de LA, LB, LC e LD. E na quarta convenção, na plenária da quarta convenção desta convenção, é que foi fundado o Clube de Castores, foi criado o Clube de Castores. Em 1968, no dia do professor, inclusive, 12 de outubro. E daí houve todo um processo de desenvolvimento deste movimento e tinham várias campanhas interessantes até. Uma vez fizeram uma convenção no Rio de Janeiro, no Clube Militar, onde se congregou 1.200 jovens de todo o Brasil, só para vocês terem uma ideia do que foi esse movimento. E também de todos os quadrantes do país. E também nós tivemos várias campanhas, fazíamos campanhas, eram campanhas simples na sua execução, eram campanhas simples, mas na essência era muito importante. Por exemplo,
Nós fomos num asilo de velhinhas em Jacarepaguá, onde eram velhinhas cegas. E nós encontramos ainda uma escrava lá. Ela estava com 100 anos ou cento e poucos anos, eu não me lembro mais, mas ela totalmente lúcida. E aí ela conversou conosco sobre a época da escravidão. Eram as coisas assim fantásticas que a gente presenciou. E também tivemos vários trabalhos voltados para comunidades carentes. A gente brincava com crianças em comunidades carentes, que não tem a conotação de perigo que hoje em dia existem nessas comunidades, porque eram comunidades pobres, mas não eram comunidades que ofereciam riscos à nossa ida lá, tanto que nós éramos todos jovens, relativamente novos. Eu era um dos mais novos, eu tinha 15, 16 anos e tinha a turma mais velha, e nós não tínhamos problema algum de fazer campanhas lá, levávamos brinquedo para as crianças, brincávamos, eram coisas simples de fazer. E assim foi se evoluindo neste movimento. E Lions Internacional achou tão boa a ideia que depois ele moldou um clube de jovens, mas baseado na ideia do Clube de Castores, que foi o primeiro clube de serviço aqui no Brasil e que se saiba até do mundo, congregado por jovens. E este movimento ainda sobrevive, apesar do não reconhecimento de Lions Internacional, mas ainda sobrevive. Então, era mais ou menos a vida do Rato foi uma vida plena, sempre voltada para o trabalho comunitário, sempre voltado para a ajuda ao próximo. Ele e a dona Beatriz, que era a esposa dele, sempre foram muito ligados nesse movimento. Nós tivemos a oportunidade, triste oportunidade, de inclusive participar do enterro dele, que foi em São Paulo, e com isso acho que abalou muito os alicerces do movimento. Então, basicamente, essa seria a história resumida do movimento do Clube de Castores. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado. Importante destacar que o Clube de Castores é um movimento brasileiro, fundado por um brasileiro e que, se tenha conhecimento, era o único movimento na época voltado para ajuda comunitária no mundo. O mais próximo que se tinha eram os escoteiros, do qual nós já comentamos anteriormente. Estamos encerrando o nosso 133º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Querendo agradecer a todos os expositores, a todos os participantes, e temos o prazer de poder estar coordenando essas ações. Eu sou o João Roberto Moreira Alves, integro o Lions Clube Rio de Janeiro, Ilha do Governador, e tenho a responsabilidade de coordenar o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, que, ao lado do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, tem atuado em ações pontuais, colaborativas com todo o movimento de Lions no Brasil e até fora do Brasil. Então, nós queremos, mais uma vez, ao encerrar esse evento, que coincide com o encerramento do ano leonístico número 2025-2026, trazer o agradecimento a todos que participaram, a toda a equipe que tem contribuído com a realização das ações dos institutos Melvin Jones e Instituto de Desenvolvimento da Liderança. Esperamos vê-los em próximos eventos do nosso Instituto Melvin Jones.